Imagine acordar no meio da noite e sentir uma presença estranha no quarto. Você olha ao redor e, no canto escuro, há algo, ou alguém. Uma figura alta, esguia, sem rosto, apenas te observando. Ou talvez você veja algo diferente, uma sombra com olhos vermelhos, imóvel, mas claramente consciente da sua existência. Essas visões não são apenas histórias da internet ou filmes de terror. Relatos de figuras sombrias e entidades espreitando na escuridão existem há séculos, aparecendo em culturas diferentes ao redor do mundo. Mas quem ou o que são essas entidades? Elas são fruto da imaginação humana, ou algo muito mais sinistro? Prepare-se para conhecer a verdadeira origem do Slenderman e dos Homens-Sombra, e descobrir segredos que quase ninguém menciona sobre essas figuras aterrorizantes. Muito antes da internet popularizar histórias de entidades sombrias, culturas antigas já relatavam seres que observavam as pessoas das sombras. Os Jinn do Oriente Médio. Na tradição islâmica, os Jinn, ou gênios, são seres espirituais que existem em um plano paralelo ao nosso. Alguns deles são invisíveis, enquanto outros aparecem como sombras movendo-se na escuridão. Muitos acreditam que os Homens-Sombra podem ser Jinn que cruzaram para o nosso mundo. O Boogeyman europeu. O folclore europeu traz inúmeras versões do famoso Homem do Saco, um ser sombrio que sequestra crianças desobedientes. Em algumas lendas, ele não tem rosto e não fala, apenas observa no escuro. Os pesadelos da América Central. Os maias e astecas tinham lendas sobre espíritos das trevas que apareciam durante o sono e roubavam a alma das pessoas. Muitos descreviam esses seres como sombras sem forma, sempre à espreita. Mas, entre todas essas histórias, uma das mais famosas e modernas é a do Slenderman. Diferente dos antigos mitos, a origem do Slenderman pode ser precisamente rastreada. Ele nasceu na internet, criado em 2009, como parte de um concurso de edição de imagens assombrosas no fórum Sanfianfu. O usuário Eric Knudsen postou 2 imagens editadas, mostrando crianças brincando em um parque, e ao fundo, uma figura alta, magra, de terno e sem rosto. O nome dele? Slenderman. A descrição original dizia que ele atraía crianças, manipulava a mente de suas vítimas e as levava para a floresta, de onde nunca mais retornavam. O que começou como uma simples imagem se espalhou rapidamente. Em fóruns e redes sociais, relatos começaram a surgir, pessoas afirmavam ter visto o Slenderman em suas casas, no meio da floresta ou até mesmo em sonhos. Ele se tornou um fenômeno de terror moderno, mas e se ele for mais do que apenas uma invenção da internet? Apesar de ter sido criado na internet, o Slenderman se parece estranhamente com figuras descritas em lendas antigas. Ele não tem rosto, assim como muitos Homens-Sombra relatados em experiências paranormais. Ele sempre observa, mas raramente age de imediato, semelhante às entidades conhecidas como observadores. Seu corpo magro e braços longos lembram descrições de demônios e espíritos de pesadelos do folclore europeu. E o mais assustador, antes mesmo da criação do Slenderman, pessoas já relatavam ver figuras semelhantes em seus sonhos e paralisia do sono. Muitas pessoas afirmam ter visto figuras sombrias em seus quartos, geralmente no meio da noite, durante episódios de paralisia do sono. Elas não se movem, apenas ficam lá, observando. Algumas testemunhas dizem que essas sombras têm olhos vermelhos e parecem transmitir um sentimento de puro terror. Outras afirmam que, ao longo dos anos, a figura se aproximou mais e mais da cama, como se estivesse esperando o momento certo para agir. Seria apenas uma alucinação do cérebro paralisado, ou essas entidades realmente existem e se alimentam do medo humano? Há casos documentados de pessoas que não conheciam a lenda do Slenderman, mas descreveram figuras idênticas em seus relatos de encontros paranormais. Em 2014, um caso chocou o mundo. 2 meninas de 12 anos tentaram assassinar uma colega, alegando que Slenderman ordenou o ataque. Elas acreditavam que, se não obedecessem, suas famílias seriam mortas. Mas o mais estranho? Elas disseram que já o viam antes mesmo de conhecerem a história dele na internet. Existem 3 teorias principais sobre os Homens-Sombra e o Slenderman. Eles são apenas um produto da mente humana. O cérebro humano pode criar ilusões assustadoras no escuro, especialmente durante a paralisia do sono.
Eles são seres interdimensionais. Algumas teorias sugerem que existem entidades que conseguem atravessar entre dimensões e observar os humanos sem serem percebidos. Eles são arquétipos ancestrais. Desde os primórdios, o ser humano teme predadores noturnos. Talvez essas histórias sejam memórias genéticas, um medo primitivo de algo que realmente existiu no passado, ou ainda existe. Seja mito ou realidade, as histórias sobre figuras sombrias que nos observam nunca desapareceram. Desde as lendas antigas até a era da internet, essas entidades continuam aparecendo para aqueles que ousam olhar na escuridão. Agora eu te pergunto, você já viu algo estranho no escuro? Já sentiu que estava sendo observado, mesmo estando sozinho? Deixe seu relato nos comentários e compartilhe este vídeo com quem precisa conhecer essa história. E lembre-se, se acordar no meio da noite e vir uma sombra parada no canto do seu quarto, talvez não seja apenas imaginação. Nos vemos no próximo vídeo.